Foi. Então, boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação e alegria, né, que a gente está aqui nesse encontro virtual para falar aí do primeiro concurso de ideias de negócio com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e falar também aí um pouco, né, com a nossa querida Iula, né, aí a presidente da... Mostra a camisa aí, Iula. Reuso, É, vim até isso. uniformizada. E ela também é presidente aí do RUAS, né, o Hub de Inovação de Poços de Caldas. Ela é, né, pós-doutora aí, né, nessa área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é algo que ela trabalha bastante no seu dia a dia. Essa empresa da Reuso, né, ela tem essa pegada aí sustentável. Então, é uma pessoa, assim, né, que tem experiência para poder conversar com a gente sobre os ODS, sobre a Agenda 2030, sobre propostas, né, de ideias de inovação baseadas nessa temática do concurso, que são os ODS. Então, a gente está se reunindo hoje para, né, conversar sobre esses tópicos e incentivar também a nossa comunidade interna, porque esse concurso é só para nossa comunidade interna, servidores e discentes do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, para estarem participando desse concurso. Então, assim, só contextualizando, a ideia desse primeiro concurso aí de ideias, né, de negócios, ele está sendo em parceria com a incubadora de empresa mista, né? Muitas pessoas do próprio Instituto não sabem que nós temos uma incubadora de empresas, e a sede dela fica no campus Inconfidentes, e também temos 2 núcleos incubadores, que fica no campus Passos e campus Muzambinho, e para 2025, né, já estamos aí trabalhando já para abrir mais 2 novos núcleos, que vão ser em Carmo de Minas e Poços de Caldas, na Cidade da Inovação. Então, ao todo, aí para 2025, nós vamos ter 5 incubadoras dentro do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Então, com essa proposta, né, da gente começar a estimular o empreendedorismo, inovação entre os nossos alunos, né, a gente tem fomentado durante esse ano, encontro de empresas juniores, que vai ser segunda-feira, né, mentorias voltadas para empreendedorismo, conversa com elite, que os elites são escritórios locais de inovação e empreendedorismo, e tem cada um dos nossos campi, né, que tem essa pegada de trabalhar a temática de inovação e empreendedorismo de forma institucional. Então, a gente tem feito ações, né, a Hackathon que teve agora, né, no início aí, em outubro, Desafio Maker também, né, que nós tivemos no Campus Machado, que trabalhou com a pegada de campus inteligente. Então, tudo isso é para a gente trabalhar essa questão de inovação, empreendedorismo e movimentar, né, essa temática, essa bichinho aí, que ele consiga picar outras pessoas, que depois que você é picado pelo bichinho da inovação, você não larga mais, né? Então, e também gostaria, né, de colocar aqui que a outra parceiro que está com a gente nesse edital é o Sebrae, que está sendo representado aqui pelo Fabrício, que é o Sebrae de Poços de Caldas. Então, está tendo, então, essa rede, né, para a gente poder aí estar trabalhando esse primeiro concurso de ideias de negócio com foco nos ODS. Tá bom? Então, como que vai ser a nossa organização hoje? Então, eu fiz a apresentação aqui bem rapidinha, né? Falei um pouquinho da Iula, mas eu acho que a melhor pessoa para falar dela é ela mesma, então eu vou passar a palavra para a Iula. Na sequência, eu vou passar a fala para o Fabrício, que é o nosso parceiro na realização desse evento pelo Sebrae, tá bom? E aí eu abro a palavra aqui, né, para a Ana, se ela queira se apresentar, ou mais alguém queira fazer algum comentário, pode escrever ali no chat para a gente. A Ana Marcelina aqui é membro da comissão organizadora, tá? Então, só para deixar ciente aqui, a comissão organizadora desse evento, desse concurso, é composta por uma pessoa, né, responsável pela ICETEC do Campus Passos, que é a Ana Marcelina. No campus Muzambinho, a Incetec de Muzambinho é o Mário Moreira, que ainda não pôde estar presente aqui com a gente, e a Incetec sede, que é a servidora Cici, e, por último, da comissão aí, organizadora, sou eu aqui, a Paula, né, representando aí a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Então, eu acho importante deixar claro quem são as pessoas que estão à frente dessa comissão organizadora e os nossos apoiadores, que é o Sebrae e Poços de Caldas. Então, agora eu passo a palavra para a Iula.
Boa noite a todos. Obrigada, Paula. Vou falar em nome na Paula. Agradeço a todos pelo convite. Como você falou, ODS para mim, esses impactos socioambientais são muito preciosos pela minha trajetória, né? Desde 2006 eu venho trabalhando isso. Antes a gente não falava como ODS, mas ele já vem falando dos objetivos de quanto a Agenda 2030, né? 2030 está aí, né, gente? Está aí do ladinho, né? 2024, ela é importante. Então, meu nome é Yula, sou farmacêutica, porque eu acho que, como eu trabalho com isso, ninguém sabe que eu sou da área de saúde, mas venho trabalhando muito saúde ambiental e meio ambiente, a importância dessa correlação. Você já falou, né? Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de indicadores, tá? A importância de mensurar, de medir os impactos que a gente causa, tanto positivos quanto negativos no nosso habitat, na nossa sociedade, e através desses indicadores, através desses dados, a gente poder trazer as melhores soluções. Então, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Yula, tá? Por ter aí em cima da hora, né, gente? Porque semana passada eu mandei mensagem para a Yula, falei, Yula, segunda-feira, dia 4, podemos fazer a nossa live de divulgação? Ela, vamos, Paula. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. A apresentação que a Yula fez, vocês vão ver, é maravilhosa. É uma pessoa, né, que tem bastante conhecimento na área, que vai agregar muito para a gente hoje. Então, aproveitem. Agora, eu queria passar a palavra para o nosso apoiador, Fabrício, do Sebrae. Legal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, em nome do Sebrae, para cumprir o nosso propósito aí de estimular o empreendedorismo para transformar vidas, e esse projeto tem tudo a ver com isso. Então, agradecer o IF aí, em nome da Paula, né, muito bacana ver essa vertente de inovação sendo alavancada cada vez mais, né, isso são feitos por pessoas. Então, esse projeto, eu vejo que tem um grande potencial, de verdade mesmo, né. Agradeço a Yula aí, que é conhecida, parceira nossa também do Ruais, dessa jornada de inovação que a gente tem, né. Eu já naveguei por outras áreas aí de grandes empresas, junto à Fundação Dom Cabral, né, em projetos de inovação aqui no Sebrae. Então, hoje é muito nítido que as empresas que não inovarem, né, e além disso, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas que não tiverem essa mentalidade de inovação, né, vão ter dificuldade em ter o sucesso a cada dia no futuro. Então, eu vejo que esse projeto aí pode ser uma baita oportunidade, porque empreendedorismo não é só abrir empresa, tá? Então, a ideia não é, vou abrir uma empresa. A gente empreende enquanto um colaborador, muitas vezes, né? Um gestor, alguém que vai fornecer, comprar, tudo isso agrega valor, né? E traz resultado para todas as áreas envolvidas. Então, além de benefício para vocês, é legal que vai gerar um impacto para as pessoas que, de alguma forma, vão receber esse projeto, né, que são a níveis globais grandes desafios, e que com uma metodologia, com a mentalidade, um direcionamento e um incentivo assim que vocês estão tendo, tem tudo para dar certo, ok? Então, contem com o Sebrae. Um ponto importante para abrir a mente: inovação não é só tecnologia, tá? É importante porque a inovação ela é fruto do ser criativo, tá? Então, o ser criativo ele começa na imaginação, né? Começa abrindo a mente para novas possibilidades. Então, por isso da importância da gente ouvir dessa temática, porque muitos já conhecem, uns mais, outros menos, mas trazer uma visão especialista para entender quantas oportunidades tem, né? Quanto que as partes envolvidas da sociedade como um todo valorizam quem trabalha essas temáticas dos ODS, e quanto isso é importante para o planeta. Tá? Então, estamos aí, vamos acompanhar e aprender um pouco mais aí, contem conosco. Gratidão, Fabrício, né, pela parceria na realização desse primeiro concurso de ideias de negócio, com foco nos ODS. Agora vamos passar a palavra para a Ana, né? A Ana, ela teve problema aqui e saiu. Vou passar então para a Yula, para ela começar aí a explanação dela, e aí depois, né, a gente abre ali para perguntas, e por fim, né, para fechar aí a nossa live,
eu vou apresentar aí né, alguns pontos principais do concurso de ideias de negócios e também sanar dúvidas, né, dos nossos participantes no que tange aí ao edital, tá bom? Então, Yula, a palavra é com você. Então tá, você me libera para compartilhar? Ah, não, você está toda restrita, aí a gente tem que pedir autorização. Agora foi. Foi para vocês? Agora não. Foi sim, Yula, para Então, tá aparecendo. Então, tá bom. Então, vamos lá para a gente. Eu quero mais um bate-papo, até só um contexto geral das ODSs, né? Da Agenda 2030 e os ODSs. Como a gente fala, o objetivo maior é ações para ser a mudança. Usar os indicadores, usar as ODSs para as mudanças que nós queremos para a nossa sociedade. Tá? Então, os objetivos, ele vem passado, a gente começou a falar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora, então a gente já vem debatendo isso há muito tempo pela Organização das Nações Unidas, né, com o objetivo de ter 17 objetivos, que são 160 metas, por isso que a gente fala de indicadores, que nós precisamos, como governo, universidades, sociedade, empresas privadas, a cumprir essas metas até 2030. Então, ela é uma decisão compartilhada, a gente nunca pode esquecer disso, que não é só o dever do poder público resolver esses indicadores, mas entra a universidade com a inovação, com a pesquisa, entra nós como cidadãos a também fazer as mudanças que nós precisamos, e a empresa privada também, porque causa externalidades tanto positivas quanto negativas na sociedade. Então, a gente fala de desenvolvimento sustentável. Então, ele é um princípio norteador, orientador, por isso que eu falo, governos, instituições, organizações, empresas. Todos nós somos responsáveis a implantar a Agenda 2030. Então, a gente tem questões econômicas, sociais, direitos humanos, participação, políticas públicas, e aí é a inovação que a gente está falando tanto aqui. Outro ponto importante das ODSs, ela é muito maior que as necessidades tradicionais. O que quer dizer isso? Além de ter as necessidades básicas, o que podemos fazer para melhorar ainda mais esses indicadores? O que mais? Vamos dar um exemplo da ODS que a gente vai falar daqui para frente, da fome. Além de dar o alimento, o que a gente precisa fazer mais para cumprir essas ODSs, tá? E sempre, desenvolvimento sustentável e atender às necessidades da humanidade. Não é só, como a gente fala a palavra muito sustentabilidade, muitas pessoas veem o meio ambiente. O meio ambiente é como todo, é um tripé, social, ambiental e econômico. Social, ambiental. A Agenda 2030, então, ela é democrática, eu falo que é para todos, é responsabilidade de todos, eu gosto de deixar isso muito claro, que a gente sempre, e vou frisar muito aqui, gente, porque todo mundo olha o ODS como responsabilidade do poder público, tá? E o poder público, ele não consegue alcançar todas essas metas se não tiver a parceria de todos nós, tá? É a longo prazo, seria a longo prazo, né? 2030 está aqui, tá? E a gente está atrasado na implementação, até saiu um relatório agora da Organização das Nações Unidas dizendo que a gente só cumpriu só 17% das ODSs, tá? Com foco na redução das desigualdades. Elas são territoriais, que vocês vão entender. Cada território ele tem que se adaptar às ODSs. Por isso que ela tem as 169 metas com o objetivo. Quais são as metas que eu consigo implantar aqui no meu município e na minha região? E como eu tenho que fazer isso? Tá? Ela deixa muito flexível, ela é muito fácil de resolver. Como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho que ter uma cartilha obrigatória, eu tenho que saber como implementar essas metas, tá? E aí, de novo, ação multissetorial. Todos os setores são responsáveis pela implementação dela. E transversal, todo mundo junto. E ela é dividida em dimensões, as ODSs. Então, eu tenho a dimensão social, vocês estão vendo que são 6 ODSs, eu tenho a dimensão ambiental, mais 6 ODSs,
A dimensão econômica, como a gente falou, é o tripé. Sem o social, o ambiental, o institucional e o econômico, a gente não consegue fazer um desenvolvimento sustentável. E o institucional, que são duas ODSs. Além das dimensões, nós temos o eixo. Lembra que a gente tem que ser transversal e multifatorial. Eu tenho que pensar nas pessoas, eu tenho que pensar na prosperidade, então a gente entra de novo na economia, na garantia de vida, na prosperidade. Eu tenho que pensar na paz, na harmonia na instituição, como todos os entes federados estarem juntos trabalhando por um desenvolvimento sustentável. Parcerias, é o que está acontecendo aqui agora, então a gente está falando de uma parceria, vou dar exemplo, da Reuso, que é uma empresa privada, com o Sebrae, com uma instituição, nós três juntos tentando desenvolver e implantar as ODSs. E pensar sempre nos recursos escassos. Já está tendo movimentos, tá, gente? Até vou trazer uma notícia que a gente ficou muito feliz, quem trabalha na área. A BNT, vocês sabem que ela tem as ISOs, né? A ISO 9000, a ISO 14000, 40000, que a gente fala que são certificações para algumas empresas privadas certificarem para qualidade, o meio ambiente, recursos humanos, e a partir de 2026, todas essas certificações, elas vão colocar um item que se chama mudanças climáticas. Para você conseguir uma certificação agora, você tem que fazer também a comprovação que você está implantando as ODSs, está diminuindo seus impactos ambientais e melhorando as mudanças climáticas. Isso é um indicativo positivo em dizer qualquer empresa que precisar de uma certificação para qualidade ou recursos humanos, além disso, ela vai ter que comprovar que ela está implementando as ODSs. E para dizer novamente, é todo mundo junto e misturado. Tá? Então, entra a academia, entra as organizações sociais, entra a associação de líderes comunitários, ONGs, entra o governo, entra o parlamento com legislações, eu acabei de falar das certificações, às vezes eu preciso de regulamentações para ajudar na implantação dessas ODSs, órgãos de controle para cobrar e verificar se estão tendo impacto essas ODSs, até porque o não cumprimento de algumas ODSs eu tenho impactos sociais e econômicos na sociedade, como a erradicação da pobreza, impactos na saúde, na taxa de mortalidade, na taxa de gestantes, gravidez na adolescência. Então, são impactos que os órgãos de controle eles precisam estar nos acompanhando até, ou mesmo poluição dos rios por empresas privadas, contaminação dos solos, emissões de gases do efeito estufa. Então, eu preciso de todo mundo junto olhando isso. E outra coisa muito importante que a gente esquece, meios de comunicação, a gente precisa divulgar mais. A gente precisa desmistificar que as ODS são difíceis. A gente precisa divulgar para a sociedade como é fácil cada um de nós. Eu vou de novo falar da Reuso. Fazer a coleta seletiva, separar o meu lixo na minha casa, eu estou cumprindo uma das ODSs, tá? Isso são palpáveis, são coisas simples que nós podemos fazer. E aí, por que a gente precisa fazer tão urgente as agendas 2030? A cada hora, 1.500 hectares de florestas são derrubadas. Não é só o impacto ambiental, mas também o impacto na saúde pública. Nós todos vimos agora, né? A gente está falando de ontem, as queimadas, de quanto isso impactou. Então, quantos ODSs eu impactei? Eu estou falando do impacto ambiental, tá? Da fauna, da flora, mas eu também estou falando da saúde pública. Quanto isso impactou as UPAs, as UBSs, os hospitais com as queimadas. Então, isso impactou várias pessoas, tanto ambientalmente, socialmente e economicamente, né? A gente está vendo agora também o impacto econômico das queimadas. Com isso, aumentou o preço do café, aumentou o preço dos alimentos devido às queimadas. Então, a gente teve uma dimensão social, econômica e de saúde pública. Outro grande desafio nosso é o impacto das toneladas do CO2, dos gases do efeito estufa. O quanto a gente quer desenvolver, eu tenho um impacto do desenvolvimento econômico, mas como eu posso fazer um desenvolvimento sustentável? Vamos começar a pensar em outras energias renováveis? É o que as ODS nos propõem a refletir e a pensar. É possível crescer economicamente, mas com impactos sustentáveis. E esse é hoje o nosso grande desafio que a ONU coloca para todos nós, a escassez de água.
tá? Devido à contaminação dos solos, da seca, a gente está tendo escassez de água. Então, a gente está tendo aí, ó, reduzir o crescimento. Ó, a escassez de água pode reduzir o crescimento econômico em 6% do PIB mundial. Então, não é só no impacto ambiental, social e de saúde pública. A gente também tem um impacto econômico. E o impacto econômico interfere automaticamente nos outros indicadores. Então, são ações que nós precisamos resolver já, e urgente. Lixo é minha praia, eu tenho que falar, é um problema complexo, mas um problema urgente, tá? Cada um de nós gera por dia em torno de 1,5 kg, então nós estamos gerando muitos resíduos por um consumo desenfreado, que a gente sempre trabalha, não é só o reciclar, antes de reciclar, eu preciso usar. Essa é hoje a grande bandeira das ODSs, o repensar, o reutilizar para depois reciclar. Tá? Nós produzimos 240 toneladas de lixo por dia no Brasil, e somente 3% são reciclados. Tá? 18% dos municípios não têm coleta seletiva, e eu esqueci de um dado aqui, 85% da população brasileira não tem a coleta seletiva no seu município. Outro grande desafio para todos nós, 24% da produção mundial de alimentos é perdida. A gente descarta alimentos todos os dias, tá? Que poderiam abastecer e alimentar várias pessoas. Todo mundo me pergunta, Yuli, então, em vez de desperdiçar, a pessoa não poderia doar? A gente entra num outro lado complexo da doação de alimentos. O que a gente tem que pensar é o repensar novamente. Eu preciso gastar, eu preciso usar esse produto, eu não posso dividir ou compartilhar. E a responsabilidade deve ser compartilhada por todos nós, a responsabilidade de todos nós, tá? Como eu falei das empresas privadas, que elas causam os impactos positivos, sim, mas também causam impactos negativos. E qual que é a responsabilidade dela no município que ela está instalada? O que ela tem que fazer para melhorar os seus impactos, melhorar essa gestão dela? E aí vem algumas dicas de como a gente pode aprimorar a eficiência na gestão pública e como as empresas e a sociedade podem colaborar com a gente, tá? Aqui vão ser algumas dicas de que a gente foi vendo que tanto a parte de inovação, e gostei muito que o Fabrício falou, inovação não é só tecnologia, é a criatividade, é o inovar, é pensar fora da caixa, tá? Que a gente possa contribuir para um mundo mais sustentável e inovador. Eu vou falar alguns ODS, tá, gente, que são 17, então aqui são alguns exemplos que a gente poderia estar fazendo inovações para a implementação de boas práticas em algumas ODSs. A ODS número 1, que é redução da pobreza, então esse é um indicador muito importante hoje para a ONU, tanto para o Brasil quanto para o mundo, porque a gente tem ainda, por mais que a gente já melhorou os índices, a gente ainda continua com grande parcela da população abaixo da pobreza. Então, alguns exemplos, a plataforma de consumo compartilhado, então o aplicativo aí, ó, conecta comunidades para compartilhar bens e serviços, reduzindo despesas pessoais. Lembra que eu falei, vamos compartilhar, vamos repensar, tá? Então, aquele alimento que eu não vou usar, em vez de estragar, eu não poderia estar fazendo, como a gente fala, o cambo, ainda a gente fala da troca. Já existe esse projeto nas favelas que a gente fala, que a gente tem aquela troca, ou você pode fazer um banco de alimentos que tem aqui em Poços de Caldas, que é um banco de alimentos que a gente faz essas trocas, o marketplace de alimentos de baixo custo, plataforma para vender excedentes de alimentos e refeições preparadas por membros da comunidade a preços acessíveis. A gente já tem boas práticas disso, daquelas cozinhas comunitárias, então a gente pode trabalhar. O Laboratório da Agricultura Urbana, tá? A gente entra nas ODS 2, agricultura familiar, agricultura regenerativa, outro ponto a gente trabalhar. Aprendizado sobre cultivo urbano, a gente também pode pensar nas hortas comunitárias em troca de reciclado, que é um projeto muito legal que já existe em várias cidades, de você trabalhar hortas urbanas em troca, você levar um material reciclado em troca, ou uma PET, ou uma garrafa PET em troca de um pé de alface,
tá? Você já trabalha várias ODSs, eu estou fazendo consumo sustentável, redução da pobreza, agricultura sustentável, programa de integração da agricultura comunitária, aí a criação de pequenas fazendas, em terrenos da prefeitura, então vamos lá na prefeitura, vamos lá no poder público e ceder uma área à comunidade em torno, trabalhar com aquela horta comunitária, entrando com a cooperativa de catadores para fazer a troca de materiais reciclados e uma empresa privada no entorno daquela horta comunitária fazendo o patrocínio e investindo naquela horta. Nisso eu tenho vários ODSs, eu ajudo várias comunidades. Saúde e bem-estar. Hoje está se focando muito na saúde, a saúde mental, tá? Muito mais que algumas doenças emergentes, por mais que a gente esteja com a baixa cobertura vacinal. Hoje o grande foco nosso é trabalhar a saúde mental, aí, ó, conectar voluntários e psicólogos a pessoas com necessidade de saúde mental, porque tanto o SUS quanto privados não estão conseguindo dar o suporte para atender tantas demandas, então por que não conecta essas pessoas que podem dar pelo menos uma horinha do seu dia? Sistema de monitoramento de saúde pública, tá? Sensores, tecnologias, aí a gente vai para bem inovação do IoT, condições ambientais e epidemiológicas em tempo real. A gente está vendo aqui, de novo eu vou focar em Poços de Caldas, tá? A gente está com uma campanha aqui no sul de Minas Gerais, vacinação da febre amarela, ela voltou novamente a ser um alerta para nós, a gente já teve casos aqui na região pela falta de vacinação, a gente está falando da coqueluche, então por que não monitorar isso e a gente conseguir trabalhar em tempo real? Não, o que acontece hoje no Brasil, a gente sempre faz as ações depois que aconteceu, e as ODSs nos ensinam o quê? Vamos primeiro fazer a prevenção. Educação, escola móvel de tecnologia, então a gente levar a internet e dispositivos, a gente está numa região privilegiada, mas existem regiões do nosso Brasil que não têm acesso a isso, então por que não levar o itinerante? Biblioteca digital para inclusão, muita gente ainda não consegue ter acesso, por mais que a gente tenha uma internet fácil, gratuita, às vezes ou não, vocês sabem muito melhor do que eu, professores, a dificuldade que foi na pandemia, então, da gente ter esses recursos gratuitos digitais para estudantes da áreas carentes. Equidade de gêneros, a gente tem que falar, é uma das ODSs, a gente ainda tem esse grande desafio ainda na sociedade, principalmente a alta incidência de violência contra a mulher, ou mesmo aumentar a diversidade. Então, a gente fala de hub de empoderamento de mulheres rurais, a gente tem ainda o grande perfil, principalmente na nossa região, na agricultura, são mulheres do campo, tá? E quanto elas precisam ter acesso à informação e até o empreendedorismo. E virtual para mulheres na liderança, como a gente pode conectar mulheres de liderança com jovens que buscam desenvolvimento. E outras mais, a gente tem tantas ideias que a gente foi colocando algumas. Trabalho, a gente tem que falar do trabalho que a gente falou, social, econômico e ambiental. Incubadora de negócios locais, aqui a gente já fala do Sebrae, mas são exemplos de ODS, está vendo que algumas aqui vocês já fazem? A gente só precisa conectar elas e elas se conversarem e começarmos a falar. Nós implantamos as ODS. Formação de economia criativa, economia solidária, é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar. Não é incentivar só o empreendedor individual, mas incentivar a economia solidária em que todo mundo trabalhe junto, que a gente chama muito de cooperativas, não são cooperativas, são economias solidárias que a gente consiga trabalhar junto, empreendedores individuais, mas se fortalecendo na venda. Redução das desigualdades, então a inclusão digital, que ainda é um grande desafio, acesso à internet. A gente viu em 2020 que o acesso à internet ainda é um grande desafio. Adoção às anônimas para emergências, isso também eu acho muito legal, ferramenta para doar diretamente às pessoas em situação de emergência. Um exemplo muito claro disso foi Rio Grande do Sul. A gente teve muito problema nas doações, tá? Nas doações. A gente teve pessoas que receberam doações e não chegou. Então, é uma forma também da gente conseguir fazer com que aquela doação chegue no lugar certo, na pessoa certa. Cidades sustentáveis, sistema de iluminação pública solar, tá? A gente começar a pensar nas energias renováveis,
educação para sustentabilidade urbana, tá? A gente precisa colocar essa pauta na sala de aula, práticas sustentáveis do dia a dia, não só na universidade, na educação fundamental e ensino médio. A gente tem isso como educação ambiental já, mas ainda precisa ser mais fomentada, mais expandida. Ainda ela é muito sutil, ainda muito incipiente. Responsabilidade do consumo, reaproveitar, o repensar, tá? Reaproveitamento de resíduos. A gente precisa, porque hoje o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, a gente fala muito o que é reciclado, a gente olha na embalagem do produto, vou pegar um produto de salgadinho, que todo mundo sabe, esses industrializados. Se você olhar na embalagem dele, está escrito reciclado. Ele é reciclado, mas não no Brasil. A reciclabilidade no Brasil é muito baixa ainda. A gente continua com papel, papelão, vidro, tá? Plástico, mas a maioria dos produtos que a gente consome, os industrializados, quase a maioria deles não tem reciclabilidade. Então, começar a pensar ou mudar essas embalagens ou começar a deixar de virar rejeito. O que é rejeito? É tudo aquilo que vai para o aterro. De a gente começar a trabalhar o que a gente poderia reutilizar essas embalagens. Outro grande que eu gosto muito de falar é o isopor, que a gente usa direto e no Brasil é zero a reciclabilidade dele. Então a gente pede para ninguém usar o isopor, por favor. E aplicação de doação de alimentos também com conexão, de novo, com supermercados e organizações sociais. Monitoramento, a gente está falando aqui da fauna e da flora, tá? A gente precisa monitorar essa pesquisa da biodiversidade, rede de conservação de educação ambiental para as comunidades, tem tanta coisa boa, gente, para a gente falar, formação de práticas, aplicativos, locais, comunidades, espaços para a gente conversar e discutir, paz e justiça, de transparência pública. Nós temos o portal da transparência dos órgãos públicos, é diferente do portal da transparência de políticas públicas. A gente tem um portal grande de uma organização social nacional, que ele fala, que ele monitora o portal da transparência nacional, né? Tem uma organização que faz isso para monitorar as políticas públicas do governo federal, mas a gente não tem isso no local, tá? E é no local que a gente vive, é aqui no município que a gente vive. E o portal da transparência dos órgãos públicos, gente, das prefeituras, são muito difíceis para a gente olhar e monitorar. Se a gente tivesse alguma organização que pudesse traduzir isso em números, tenho certeza que a população entenderia melhor e cobraria melhor isso, tá? Programa de Educação em Direitos Humanos e Justiça Social. A Paula me pediu 2 minutinhos para apresentar a empresa, né? Aqui eu atuo hoje, é uma startup, tá? Ela chama Reuso Recicla Mais. Ela veio de uma demanda minha mesmo, de uma necessidade. Eu trabalho com resíduos, gente, desde 2006, com cooperativa de catadores de materiais reciclados desde 2006. E aí, em 2020, continuamos naquela mesma discussão de como melhorar a empregabilidade e a renda desses catadores. Hoje os catadores recebem em torno de R$600, R$700, menos que um salário mínimo, devido a N fatores, mas da dificuldade de acesso ao material reciclado bom, de poder ir coletar, das empresas de não receberem eles, pela dificuldade de documentação, porque para você fazer um contrato com uma empresa privada, ele pede homologação de vários documentos que as cooperativas não conseguem ter isso. Então, eu e o meu sócio, um ex-catador de material reciclado, o Wagner, a gente pensou, por que a gente não pode conectar essas grandes empresas com as cooperativas de catadores? Então, a gente criou a Reuso Recicla Mais, que a gente brinca que é o Uber do lixo. A gente conecta empresas que querem implantar, que querem contribuir com diminuir os seus impactos, implementando as ODS, com as cooperativas de catadores. Então, a gente faz essa conexão entre 2 elos, por isso que a gente fala que a gente cria elo entre os parceiros. A gente faz a economia circular, o nosso objetivo é que todo resíduo que saia de uma empresa, ele volte para virar matéria-prima. Então, na cooperativa, ele é reciclado, o que não é reciclado, a gente tenta dar ressignificação para ele com uma economia circular. E usando também
todo o processo de uma empresa privada, porque a gente está prestando serviço para uma empresa privada, né? Então, ela precisa de rastreamento, a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa estar com todas as conformidades. E qual foi o resultado disso que eu fico muito feliz? As cooperativas que nós somos parceiros têm a VCB, tem licenciamento ambiental, todas se regularizaram, e hoje fechou, né? Eu estou falando fresquinho, hoje é dia 4 de novembro, eles receberam a cooperativa que a gente tem parceria, que são 3, R$ 2.500 de salário. Então, é possível essa conexão entre empresa privada, poder público, é nosso parceiro, né? E a sociedade civil em benefício de todos. Aqui a gente trabalha redução da pobreza, gênero, porque a maioria das cooperativas tem mulheres, mães solteiras, tá? Que devido à dificuldade de trabalho, devido ao horário da creche, a gente tem um horário flexível nas cooperativas, então a gente tem as mulheres no período da manhã, as mulheres no período da tarde, tá? Para fazer essa triagem. Nós trabalhamos o meio ambiente, nós trabalhamos a ODS 1, 2, 3, saúde ambiental, porque a gente diminui o lixo da rua. Trabalhamos também as ODS 10, 11 e 12, economia, porque a gente está gerando renda, a gente está trabalhando produtos sustentáveis e a gente está trabalhando uma economia circular. Só uns cases de sucesso para vocês verem como é possível, tanto o órgão público quanto o privado. Aqui a gente são os nossos parceiros, que é Santa Casa, Leitoria e Monreale. Cada uma gerou de ativo. Eu gosto muito da Leitoria, que é maior. Só a venda de material reciclado ano passado gerou quase R$50 mil de ativos para os catadores de materiais reciclados. Com a venda do material, eles conseguiram gerar quase R$50 mil. E aqui são os impactos que nós causamos, tá? Só o ano passado foram R$120 mil doados para as cooperativas de catadores. Essa é a Reuso, que quer aumentar o seu impacto no sul de Minas Gerais. E eu quero agradecer a todos vocês. Que bacana, Iula. Que apresentação maravilhosa. Parabéns aí, né? Trouxe aí insights valiosos para a gente, né? Principalmente para quem não conhece aí os ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a Agenda de 2030, que está logo ali, né? E algo que você falou assim que me deixou muito preocupada, né? Que a gente atingiu apenas 17% daquelas metas. Isso é muito pouco, né? Não é nada. Não é nada. Então, assim, por isso que a gente está movimentando o IF Sul de Minas, né, para a gente estar contribuindo, né, com ações, com ideias inovadoras, para que a gente possa aumentar aí, né, esse quantitativo de ações que visem realmente a trabalhar essa questão da sustentabilidade, e a fala da Iula foi muito bacana, muito assertiva, porque a gente fica com essa ideia de sustentabilidade como pensando só no seu âmbito ambiental, né, no seu eixo ambiental, mas ela trouxe aí essa explicação que perpassa, né, você tem, né, o eixo econômico, o eixo social e também o eixo ambiental. Então, foi bem elucidativo esses pontos que a gente vê que tem certas ainda, assim, dúvidas, né? E aí eu queria te trazer uma pergunta, né? E, pessoal, pode abrir o microfone, tá todo mundo liberado da sala, pode abrir a câmera, estamos aqui todo mundo, né, entre amigos. Que é sobre o ODS 18. Quando a gente estava construindo o edital, a gente ficou, nossa, colocamos ou não colocamos o ODS 18? Ficamos ali aguardando para ver se realmente tinha, né, alguma, alguma lei, né, que realmente implementasse alguma coisa legal, e aí a gente não encontrou nada assim, tipo, queria saber como você está envolvida com os ODS, como que está essa movimentação do ODS 18, o que ele é, entendeu? Qual ali a contextualização? Então, tá uma discussão, Paula, do ODS 18, porque a gente chega no 17. Foi a discussão assim, se a gente não conseguiu implementar os 17, vale a pena colocar o 18, mas o 18, o que ele quer dizer? É você abarcar todos num só. Deu para entender? Entendi. Exemplo, vou dar exemplo de novo na Reuso. A Reuso faz 7 ODSs. Eu posso considerar que eu faço ODS, entendeu? 18. Deu, porque quando você consegue como empresa, agora eu vou falar como empresa, tá? Quando você consegue abarcar vários ODSs, você pode se dizer que você está na sua totalidade. Aí é meta.
Aí eu tenho que falar de meta com você. Quantas porcentagens eu consigo fazer para conseguir chegar nas ODS? É um pouco mais complexo de indicadores. Tá? Vou dar um exemplo aqui que eu fiz os indicadores de Poços de Caldas. De Poços de Caldas, ele só consegue implantar 84 ODS, 84 metas. Ele não atingiu. Das 169, ele só cumpriu 84. Deu para entender? Eu tenho que pegar 169 e vendo se você... Isso eu estou falando municipal. Vamos para a empresa? Para a empresa eu tenho em torno de 85 metas. Para você, universidade, eu acho que é uma 100. Complexo mesmo. É complexo. Por isso que eu nem comento, porque isso daí eu vou enxergar em indicadores. Aí eu acho que a gente vai entrar num outro patamar de indicadores. Aí indicadores é um pouco mais complexo. Que aí é colocar em tabela, tá? Entendi, Iula. Eu queria abrir agora, né, para os nossos convidados aqui, né, o pessoal do Instituto Federal. Alguém tem alguma questão? Ana Marcelina? Olá, tá me ouvindo, Paula? Agora estamos. Agora sim, né? No início deu piti aqui, né, gente? A câmera também fechou, né? Não é porque eu tenho vergonha, não, porque a minha câmera realmente deu problema, tá? Você já foi e voltou com a câmera. Já fui e voltei, né, Iula? Então, eu quero agradecer, como a Paula disse, eu também faço parte aí da comissão, né, do concurso. Então, agradecer a Iula, uma belíssima apresentação, obrigada por estar conosco, agradecer o Fabrício do Sebrae, e a Paula por estar articulando, né, Paula, isso tudo, mobilizando os campi para a gente avançar aí nessa questão das ODS, que é fundamental, não tem como fugir mais, né? A nossa realidade agora é essa, como você falou, 2030 está aí, né? Então, agradeço a todos vocês, agradeço os demais presentes, a professora Jussara, que também está aqui conosco, né? Ela e a professora Bida, que trabalham um pouco aqui no campus com essa área também, né? Abraço um pouco desses eixos aí. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Ana Marcelina. Tem um comentário da Bárbara daqui, da professora Bárbara. Um dos projetos de economia solidária aqui no IF Sul de Minas ocorre pela venda e compra de materiais recicláveis, economia solidária, recicláveis e pesquisa no projeto só. Fechou, perfeito. Fechou. Que mais aqui? Frase é muito legal, Fabrício também, a professora Jussara, parabéns, muito bom discutir esses assuntos conosco. Mais alguém tem aí alguma questão para levantar para a Iula? Oi, professora Bárbara. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Parabenizar por ter trazido, né, Paula, esse tema, e a Iula por ter esclarecido tantos pontos que a gente, às vezes, vai passando, deixa para depois, né? E com relação à economia solidária, pouco se fala e pouco também tem artigos científicos ou literaturas ou qualquer outra questão. Quando a gente vai escrever um projeto de economia solidária, é pouca coisa, principalmente em relação à educação, o que é feito na educação e economia solidária. Ciula, você tem alguns outros mecanismos de buscar o que está sendo feito, porque o nosso projeto aqui envolve também a moeda social. Não sei se... E aí, a gente foi escrever um artigo, pouca coisa tem sobre isso. E alguma base de dados, assim, que a gente possa encontrar outros projetos que estão sendo feitos sobre o tema, ou alguma coisa assim relacionado. Porque é bem difícil achar uma coisinha ali, uma outra do outro lado e só, não tem mais nada. Não, tem até material, depois eu passo para a Paula. Tem, quando você falou da moeda social, a gente trabalha muito com a palavra cashback. Aí agora, tá vendo? Como a gente, na economia solidária, a palavra moeda social tirou do nosso vocabulário para não virar como a troca, economia, entendeu? Cashback, o que eu ganho te dando material? Porque a gente viu que nas ODSs o parte econômica. Paul Singer é referência para nós, né, em economia solidária, então, assim, é uma pessoa que eu falo que começou falando de economia solidária, mas eu vou te dar muito material. Sabe onde a gente encontra isso? Nas reuniões que a gente trabalha, aí eu sou ongueira, tá, Paula?
nos movimentos nacionais de catadores. É a bola da vez trabalhar a economia. Eu vou te mandar, eu vou dar para a Paula, e eu mando por e-mail, tá, Paula? Mas tem muito material. Paul Singer é uma referência para mim até, foi ele que me ensinou, né, a fazer a literatura dele, da economia solidária, que a gente fala de trabalhar não só o reciclado, né, de como a economia local, que é uma que a gente quer implantar aqui, tá, Paula? Você está convidada. Agora, com os artesãos, a gente pode, porque ficou muito aquela coisa, economia, como a Bárbara fala, do material reciclado. Mas será que eu não posso trabalhar os artesãos? Não FEARPO, tá, Fabrício? Sabe aqueles artesãos que estão lá na casa dele, quietinho, que é uma MEI, só que não consegue? Será que a gente não pode trabalhar eles com uma economia solidária? Já pôs o Fabrício e você na rodada. Ô, Iula, vou fazer. O Fabrício levantou a mão aqui, mas só rapidinho, Fabrício, só para não mudar aqui a conversa, tem, né, pessoas aqui, alunos na sala. Tá. Para a gente pode ser, né, uma pergunta assim, como se diz, né, clichê. Mas como vai ficar também essa live gravada aí para os interessados em participar do concurso de ideias de negócio com foco no ODS, você poderia explicar para a gente qual a diferença entre uma economia circular, economia solidária? Economia circular é quando a gente pega um produto e ele volta. Exemplo, vamos pegar uma garrafa PET, vamos ser mais práticos. Uma garrafa PET, tá? Qualquer uma. Eu uso ela, que a gente faz isso, economia, uso ela, descarto. Ela vai para a reciclagem, da reciclagem ela vai para uma recicladora, ela vira uma matéria-prima para voltar. Eu circulei ela, uma economia circular. Tá? Eu estou deixando bem simples, tá, Paulo? Só para você entender o que é o circular. Aquele que a gente faz, que está até na ODS 12, se eu não me engano, ela vai e volta, eu não perco ela. Ela está sempre circulando aquela economia. Ela roda, tá? Economia solidária é quando eu sou solidária com você na troca de negócio, tá? Vamos lá, eu faço o bombom, você faz a embalagem. Vamos fazer juntas? Você me dá a embalagem. Eu estou dando super simples, tá, gente? Porque você falou que tem alunos, eu estou tentando dar exemplos. Solidária, com o material reciclado, como a professora falou da Bárbara, com a moeda social, da horta. Tem um senhor que faz a horta comunitária, eu sou catadora que tem o material ser reciclado e a Bárbara tem outro projeto. Economicamente, solidariamente, a gente faz o negócio. Eu ganho porque você, Paula, tem a horta que planta alface, vai trocar no reciclado e a Bárbara entra com a moeda social para você também ganhar. Solidariamente, nós todos ganhamos. Quem entende do assunto, né, gente? Não, eu estou dando um exemplo simples, tá? Eu estou dando uma coisa simples, é um pouco mais, mas foi uma forma solidária, né? É um solidário. Sim, não, foi excelente, excelente. Vou passar aqui, a mulher vira docente do IFE, a Francine aqui, ó, também acho, Francine. Vou passar para o Fabrício, que ele levantou a mão aqui. Certo, obrigado, Iula, muito bacana aí essa visão, né? É uma pergunta pensando, porque eu estou com vontade de participar desse concurso. Eu acho que eu não posso, porque eu não estou estudando ali, mas eu vou, acompanhar de perto, tá? É o seguinte, já trouxe vários insights assim na sua apresentação, um pouco no que a Bárbara comentou, né? Assim, o que de material de apoio, assim, você puder compartilhar e que você acha que é interessante, porque assim, são objetivos, igual você falou, e cada objetivo tem várias metas para alcançar os objetivos. E eu dei uma olhada assim, em geral, né? Por exemplo, se eu pegar as metas, começar a entender elas, isso já vai bombando de ideias de negócio, ver se é um caminho que faz sentido. Porque, igual você falou, muitos dos projetos de negócio surgem de uma coisa, de uma dor nossa, de uma dor da sociedade. Então, os negócios que mais funcionam são nessa linha. De repente, uma situação familiar, do bairro, da cidade que eu nasci e tal. Então, acredito que vai ser um exercício muito legal, né? E incentivar quem está assistindo aqui, né, para compartilhar com os colegas também, né? Pegar gente de comentar, às vezes de outro curso, não sei como funciona exatamente, pode pegar de outro campus, enfim, mas tem muita coisa bacana aí, e é mais nesse sentido. O que você orienta, assim, falar, eu quero, mas não sei exatamente para que lado que eu vou.
Eu gostei da sua ideia, Fabrício, de pegar as metas, tá? Eu gostei. É uma forma de nortear, até para se tornar. Porque a gente tem que fazer a parte acadêmica, né, Paula? Então, se a gente quer fazer com que seja implantado nesse edital as ODSs, eu tenho que seguir as metas, mas as metas é o indicador, são 169. Entendeu? É muita coisa. A única coisa, Paula, que você vai ter que orientar o pessoal, que quando for às metas, exemplo, da saúde, taxa de mortalidade infantil, então, eu falei assim, isso é do poder público. Eu falei, não, você quer que eu te mostre como uma empresa privada pode? Como você, universidade, pode? Porque o pessoal tem que... A gente foi muito caixinha, né? Redução da taxa de mortalidade infantil. A gente fala, isso é de coisa do governo, é vacina, é pré-natal. Não. O que eu, como universidade, posso fazer? Eu posso fazer um curso na área de saúde, orientando? Estou aqui viajando, tá, Paula? Já estou começando a pensar. Tá vendo? Eu estou tentando diminuir a taxa de mortalidade quando eu posso fazer um curso com as mães. Sei lá, estou aqui. Como é que uma empresa privada pode? Apoiando suas mães gestantes. Não esqueçam da empresa. A gente sempre coloca que é responsabilidade do poder público fazer pré-natal. Cadê a empresa privada trabalhando a diversidade, trabalhando, aí entra de novo com a equidade de gênero. Eu não tenho uma licença maternidade adequada. Eu tenho acesso à creche? Será que aquela empresa... Está entendendo, Fabrício? Aí eu estou viajando aqui. Estou falando da taxa de mortalidade, que foi um debate que a gente fez semana passada. E aí o pessoal falou, não, isso é poder público. Eu falei, não, se eu tiver uma empresa que tiver uma creche dentro do trabalho, der desconto em leite, isso aí diminui bastante, viu? Eu melhoro a taxa diminui a taxa de mortalidade. Então, qual que é o papel da empresa privada? Porque a gente pensa que taxa de mortalidade infantil é só para a população vulnerável. Não é. É outro estigma que a gente tem que falar. É o acesso ao pré-natal é uma coisa. Taxa de mortalidade, alimento. Tá vendo, Paula? Dá para brincar. Então, acho que é legal. Gostei da sua ideia, Fabrício. Eu vou te passar 2 tipos, tá, Paula? Os indicadores das ODSs, eu vou te dar os indicadores empresariais. Ajuda, Fabrício? Que a gente separou. Demais. Porque a gente vai fazer, quando a gente faz inspeção, a gente usa esse. Ali... Claro, Francine, pode, é aberto. Pergunta boa, é para ajudar vocês mesmo. Francine, só para deixar aqui explicar para o pessoal, o link dessa live vai estar lá na página do edital do 258/2024 no IF Sul de Minas, tá bom? Já estão publicados aí nas redes sociais do Instituto Federal, da própria PPPI, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, no qual a DIT, né, está inserida. Então, nas redes sociais já tem informações do edital, e aí a gente vai alimentando ali um drive nessa página, né, então com o link daqui da nossa gravação, com os materiais que a Iula for disponibilizar para a gente, para já ir ajudando vocês a se organizarem com as suas equipes, né, para poder escrever a proposta que tem que ser enviada até o dia 27/11. Tá? Então, por isso que a gente fez essa live, assim, instantânea, né, Iula? Estou até anotando a minha tarefa de casa aqui. A tarefa de casa. A gente fez de forma bem instantânea, porque nós lançamos o edital quarta-feira passada, né, e aí a gente já se movimentou para lançar essa live com a Iula, que é expert aí, né, pós-doutora na área dos ODS. Estou aprendendo com vocês também, não. Né, para que vocês já comecem a pensar aí em boas ideias, né, para a gente poder estar contribuindo para aumentar esse índice aí de 17% apenas, né, em 2024, do que foi atingido aí das metas dos 17 ODS. Muito pouco, né, gente? Bom, vou passar agora a palavra para a professora Jussara, do Campus Passos. Oi, Jussara. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Ula. Boa noite. Só para parabenizar aí pela palestra, é muito bom a gente ter pessoas da nossa área conversando sobre esse assunto aqui no IF. Eu também trabalho nessa área ambiental já há bastante tempo, e como a Ana falou, nosso foco aqui é moda e sustentabilidade, moda e meio ambiente, então a gente trabalha muito nessa linha, né? E aí, vendo você falar, a gente faz uma reflexão sobre muitas coisas que a gente desenvolve no IF, entra nessa questão das ODSs e a gente já faz por hábito, então nem se percebe que está ali levando isso, né? Uma das últimas coisas agora, Paula, ela falando aí, estou aqui pensando que acabei de abrir hoje
dois cursos de cuidador infantil na área de autismo, né, para crianças com espectro autista, que é uma das demandas que a gente tem aí, buscando qualidade de vida dessas mães e professores, né, que atendem essas crianças aí na escola. Então, hoje a gente está dando esse primeiro passo aqui na questão presencial, mesmo porque muitas das mães que têm as crianças com espectro autista, elas não têm ali aquele tempo, aquela dedicação de estar na frente de um computador, então precisa ser uma coisa muito presencial, muito humana, né, para passar o conhecimento para elas. E hoje a gente está fazendo esse primeiro experimento aqui, em Itaú e em Passos. Começa-se os dois como uma psicopedagoga especialista e como professora com bastante experiência na área. Estou bem esperançosa que será um curso aí exitoso nessa área, né, de projetos de extensão que a gente desenvolve, Paula. E o que a gente faz, né, eu e a Bida, que é basicamente aí uma economia circular, solidária, vai misturando tudo junto ali, que é pegar o resíduo que é descartado, utilizar ele para confeccionar novos produtos, dando subsídio para as mulheres, né, desenvolver produtos e criar ali uma fonte de renda a partir desse resíduo. Nessas construções, a gente resgata não só o produto, mas também nosso objetivo maior é resgatar as mulheres. Ali a gente resgata a autoestima, consegue dar para elas uma expectativa melhor de vida, e acho que é mais proveitoso ver esse resultado depois que elas conseguem andar com as próprias pernas. Isso é o mais interessante para nós aqui. Então, hoje a Maria está com um projeto em andamento, alguns que eu já fiz, já é continuidade dos que a gente faz aqui, e várias ideias aí para trabalhar dentro da unidade da Serra da Canastra, que está aqui do ladinho, que é um dos nossos pontos. A gente desenvolveu aqui agora, acabou a semana passada, na Mulheres 1000, produção de biojoias. É o nosso foco agora trabalhar dentro da região da Serra da Canastra, resgatando ali, né, essências da Serra da Canastra que estão se perdendo, e trazer isso em forma de biojoias para apresentar para a população geral e valorizar a nossa cultura local aqui, que está se perdendo com a compra, né? Chega pessoas que não são da região, adquire ali alguns terrenos, e a cultura da região ela vai se perdendo. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui nesse resgate através da arte. E o que a gente tem como ferramenta é a moda. Então, a gente usa a moda como uma forma de expressão. Já deixo o convite até para a Iula. Nossa, não, eu já estou aqui. Eu já anotei, falei, se quiser, troca umas figurinhas aí do resíduo. Vamos trocar tem uma parceira aqui. A gente está desenvolvendo agora, vai ser dia 29 de novembro, o nosso Passos para Moda, e o tema é Mineiridades, resgatando as culturas de Minas Gerais, né, mais próximas do aluno. E aí, por coincidência, não, porque a gente está aqui do lado, muitas culturas da Serra da Canastra, muitas culturas daqui que está sendo exposta no desfile de moda que a gente está desenvolvendo. Então, vai ser bem bacana, um evento bem bacana, vai ser lindo. Fica o convite para você comparecer aqui. Não, Paulo, também fica o convite para mim, viu, Paulo? Todo ano você fica com vontade de vir? Fica aí o convite, venha. Só o que você me falou, eu contei umas 6 ODSs que você faz. É isso aí. Mas por cima, tá? Você conversando por cima. Depois eu vou trocar uma figurinha com você, Paula. Vamos certificar o Instituto Federal? Isso, estamos aí, estamos juntos. Não, porque muitas tem ações. Não, é que você me deu uma ideia, vocês fazem muita coisa, que vocês, entendeu? Existe uma certificação para as universidades fazerem parte do Pacto Global, só para as universidades. Que bacana. Você sabe que dentro do IF Sul de Minas, a gente tem uma diretoria que é de sustentabilidade. Inclusive, nós ganhamos vários prêmios esse ano, ganhamos prêmios também da Experiência Exitosa, da Rede Federal, né, com 2 projetos, que acho que é o Fluvial, que recolhe as águas da chuva e faz a parte de, né, reutilização das águas, e tem mais um outro projeto que agora eu esqueci,
mas assim, não tem só, tem de tampinhas também, né, no próprio campus lá de Três Corações, quando eu estava, a gente fazia coleta de tampinhas plásticas com os ecopontos e pegava aquelas tampinhas e doava para associações sem fins lucrativos, né? Tinha também o projeto da gente recolher o óleo usado pela nossa comunidade, aí fazia como moeda de troca, né, social, e aí ganhava ali materiais de limpeza para o campus. Então, assim, a gente tem vários projetos. Então, você vai olhar nos campi, tem muita coisa acontecendo. Não, eu vou trocar figurinha, vocês podem certificar e ganhar o selo da UDS. Ah, eu quero. A gente quer, né? Porque aqui a gente é instituição. Então, tem dinheiro junto. Que bom para poder fomentar projetos da gente, né? Isso, não, vamos conversar assim, Yula. Então, com certeza, não, estamos aí. E Jussara, meus parabéns, né? Quando eu conheci o projeto aí de vocês pela Ana Marcelina, né? Que fez o convite para a live com Elite, que é uma ação, né, dos escritórios locais de inovação e empreendedorismo do Instituto, que aí a gente se reúne todo mês, cada campus, né, cada elite, traz ali um pesquisador ou alguém, né, que trabalha na área da temática de inovação e empreendedorismo, e aí do Campus Passos, né, foi o convite para a Jussara, ela trouxe esse projeto, a gente ficou maravilhado, né? Inclusive vai para a apresentação aí de experiências exitosas do encontro de coordenadores em Poços, né, que vai começar amanhã. Então é assim que a gente vai, né, se comunicando, tendo ideias para fazer esses eventos institucionais. Mas tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro da instituição. Eu estou encantada. Eu falei, não, você já faz o DS antes de mim, que isso? É isso. E aí, né, e até por isso, já até entrando aqui para a gente finalizar, né, eu já tenho 1h aí, 1h05, mas até por isso que no próprio edital, né, não sei se todos já leram o edital aqui do primeiro concurso de ideias de negócio, com foco nos ODS, a gente colocou lá para estimular vocês a elencarem mais de um ODS dentro da proposta. Por quê? Né, para que vocês já vão atrás de conhecer, porque, olha, veja essa possibilidade, eles são tão transversais, que você vai mexer num assunto, né, Yula? Aí você acaba abordando outros ODS, então é uma forma de estimular vocês, da nossa comunidade, a estarem conscientes, né, conhecerem esses 17 objetivos aí. Tá bom? Então, essa também foi aí uma pegada que a gente trouxe para o edital. Queria saber se mais alguém tem algum comentário, Yula, Fabrício, mais alguém, que aí eu vou partir para a parte final da nossa live, que é comentar de forma bem resumida, né, ali o nosso edital. Então, e aí, pessoal, mais algum comentário? Tranquilo? Tá. Então, só fazer um comentário rápido aqui do que a Yula falou. Eu fiquei pensando quando ela falou, não, isso aí já conta para 10 ODS. Quase que eu falei que, ô Yula, cria um sistema que ele traduz, contabiliza e vincula os objetivos de vários projetos assim, para os ODS, que eu acho que aí pode melhorar nosso indicador global lá, porque deve ter muita coisa. Não, eu já viajei aqui no Instituto Federal, já anotei, falei, aí, mas eu vou te mandar depois várias ideias, Paulo. Pode ser uma live, não é, Bárbara? Tá tão gostoso, né? Falar do que a gente gosta, muito bacana mesmo. Então, aqui, eu vou só apresentar aqui para vocês, de forma bem rápida, gente. Acho que foi, né? Vocês estão vendo aí a minha apresentação, né? Sim. Então, sim. Pronto, deixa eu só minimizar essa aqui e ocultar, né? Então, aqui, né, vamos falar aí do nosso edital 258/2024, que é o com o primeiro concurso de ideias para a criação de negócios inovadores, ODS em ação, inovação e sustentabilidade no IF de Minas. Então, esse é o primeiro concurso que a gente está realizando, né, para a criação de negócios inovadores. Para quem chegou atrasado aí, esse concurso, ele está sendo feito entre a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Então, aqui a Paula está sendo representada, né? Eu estou como diretora dessa pasta,
e também pelas nossas incubadoras de empresa. Para quem não sabe, nós temos 3 incubadoras no Instituto Federal, uma em Confidentes, uma em Passos e outra em Muzambinho, e em 2025 estamos aí com o Carmo de Minas e Poços de Caldas, possivelmente fazendo parte, né, da incubadora. Então, a gente reuniu a diretoria e a incubadora para a gente fazer esse movimento dentro da instituição, né, para trabalhar essa questão, né, de ideias de negócios, mas não apenas qualquer ideia, mas trabalhar também a conscientização, né, o conhecimento, a formação ali nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, visando contribuir, né, com essas ações que têm sido realizadas aí pelo mundo inteiro, né, visando o cumprimento aí dos 17 objetivos, os quais a Iula, de forma excelente, brilhante, clara, né, apresentou aí para a gente durante essa live. Então, quais são as etapas do concurso? Todas as etapas do concurso, elas foram divididas em 3, e todas elas vão ocorrer de forma online. Por quê? Porque nós temos muitos alunos do curso de da modalidade de educação à distância que têm vontade de estar participando junto com a gente. Então, essa é uma forma que a gente, né, inovadora, que é se organizar de forma, né, online ali, para poder abarcar o máximo possível, né, dos nossos alunos no processo de inclusão. Tá? Então, a primeira etapa é a submissão da proposta de negócio, tá? Então, lá na página do edital, ela tem lá o link já da descrição, eu acho que o Drusco deve ter colocado aqui na nossa apresentação. Agradecer ao nosso bolsista, né, da DIT aí, que montou a nossa apresentação de hoje. Obrigada, Drusco. A participação nos workshops online. Então, no dia 7 de dezembro, a gente vai ter ali, durante o dia, né, workshops online para poder ajudar vocês a criação, né, modelagem dessa proposta de negócios. Então, a gente não simplesmente deixou vocês, assim, à deriva, né, a gente também está tendo aí nessa parceria com o Sebrae Poços de Caldas, que é o nosso apoiador, a Reciclo Uso aí com a Iula, né, tudo de forma voluntária, pessoal, tudo aqui é na forma da parceria, né, de forma voluntária estão todos aqui, né, estamos colaborando para colocar esse projeto em ação. Tá? Então, o Sebrae, ele está entrando com essa parte aí dos workshops, né, dos seus consultores, analistas, pessoas, assim, né, com referência na área, para poder estar trabalhando, ajudando a gente a modelar essas ideias de negócios que vocês vão trazer. E a última etapa, que vai ocorrer no dia 8 de dezembro, né, no período da tarde, ali, a partir das 15 horas, para não conflitar com o vestibular do IF Sul de Minas, que vai ser no período da manhã. A gente foi a única data que deu para encaixar, por conta que, em final de novembro, a maioria está fazendo prova, né, então vai começar a folgar todo mundo ali a partir do início de dezembro, e aí, então, para não conflitar, ter superposição, a etapa, né, da apresentação do pitch, ela vai ocorrer ali depois das 15 horas, e todas as 3, tudo formato o quê? 100% online, tá bom? Quem pode participar? Como eu falei, o concurso ele é voltado apenas para a nossa comunidade interna, então, alunos, né, maiores de 16 anos, por quê? Porque a incubadora, por estar presente nesse edital, ela está de olho ali, né, nas propostas que vão vir aí de ideias de negócio, quem sabe, né, tem essa prerrogativa no edital das equipes, né, elas serem chamadas ali, as melhores classificadas, serem chamadas por um processo de pré-incubação, né, que leva ali 6 meses, que vocês têm todo um acompanhamento de mentoria, né, de acompanhamento da incubadora. Então, como tem essa exigência legal que só pode para ser né, pessoas ali acima de 16 anos, e tendo já, né, essa ideia que pode ter, né, essa pré-incubação, a gente fez esse limite. Restringiu a essa idade, tá bom? Alunos de graduação, pós-graduação, na modalidade presencial ou EAD, e servidores, né, da instituição, efetivos, substitutos, terceirizados. E aí a formação de equipes, será que, deixa eu ver aqui, tá, eu acho que ele não tá. Com relação às formações de equipes, são no máximo, né, mínimo 2 pessoas, no máximo 4, e aí as equipes, elas podem ser formadas só por alunos ou por alunos e servidores, tá bom? Essa aqui é uma informação importante.
E aí a gente até no edital, a gente colocou alguns tópicos, sugestão, pessoal, não quer dizer que tem que seguir à risca ali o que a gente está colocando. A gente pede que as ideias estejam vinculadas aos ODS, isso é um ponto importante, inclusive é levado em consideração na avaliação do pitch, tá? Que consta lá no edital quais são os critérios que vocês vão ser avaliados, e um deles é a vinculação da proposta de ideia com os ODS, tá bom? Então, a gente colocou ali propostas desses ODS, ligado com inovação tecnológica, sustentabilidade, energia renováveis, empreendedorismo, e aí a gente deu algumas ideias, assim como a Iula trouxe aqui também na live. Então, para poder movimentar aí, né, a mente criativa de vocês com possibilidades. Eu acho que ficou bem claro, né, para todos aqui, que existe várias possibilidades, né, da gente poder estar aí atuando, né, em contribuir com a realização, né, com a efetivação dos ODS dentro da nossa instituição e para a nossa comunidade. E aí o workshop, então, aqui, né, com base aí na parceria com o pessoal do Sebrae, que nos ajudou a montar essa estruturação. Então, a gente vai ter no dia 7/12, começa às 8 horas da manhã pela plataforma, né, virtual. A gente vai, assim que finalizarem as inscrições, a gente vai enviar para todos, né, ali no e-mail que foi vocês utilizaram para a inscrição, todas as informações com essa programação, tá? Então, vai ter a abertura, depois vem um workshop com design thinking para soluções inovadoras, modelos sustentáveis, modelos de negócios sustentáveis e o Business Model Canvas, prototipagem rápida e desenvolvimento do MVP e pitch e comunicação para investidores, tá? Então, vão ser aí, né, 4 workshops no dia 7, desculpa, e no dia 8, né, a gente vai ter lá o pitch, tá bom? Que vai ser formada, né, vai ter uma banca avaliadora, o pessoal da Incetec, dos núcleos incubadores vão estar presentes, né, vai ter pessoas da comunidade, empresários, e também vai ter aí o representante do Sebrae. Então, é bem diversificada a nossa a comissão ali, que vai estar, né, a banca avaliadora, pessoas de expertise na área, na temática, né, de empreendedorismo e inovação, para poder estar avaliando aí as ideias de negócios de vocês. Então, aqui tem o cronograma, então, o período de submissão das propostas é todo online, de novo, pelo formulário, pelo Google Forms, até o dia 27/11, a homologação das inscrições é no dia 28, então aqui mais um adendo, né, como que vai ser feito o processo de seleção dessas equipes, e quantas equipes vão ser selecionadas por processo? Vão ser selecionadas as 10 primeiras equipes que fizerem a inscrição, porque, né, como a gente está trabalhando ali ainda com uma ideia inicial, sem exigir muitas informações da proposta de negócio de vocês, a gente achou mais viável né, a gente trabalhar com esse critério de inscrições, né, de ordem de inscrição. Então, as 10 primeiras equipes, elas vão estar selecionadas. No edital tem a prerrogativa, né, da gente entrar em contato com essas equipes, caso alguma desista, a gente vai chamando na ordem que estão ali as outras equipes na lista de espera. Tá? Então, a gente já pensou para poder tentar realmente trabalhar ali com esse quantitativo máximo, né, de 10 equipes para trabalhar nessas ideias de negócio. A realização dos workshops no dia 7, entrega do pitch no dia 8, né, então vocês vão fazer a entrega do pitch até às 14 horas, esse pitch, né, quando der ali a partir das 15 horas, a gente vai fazer a apresentação, vocês vão fazer a apresentação, então o líder da equipe ou um membro da equipe vai estar fazendo ali a apresentação do seu pitch, que é de 3 a 5 minutos, tá bom? E aí, a partir das 15 horas, a gente começa a banca, depois da banca já tem ali, né, a divulgação do resultado final, tudo bem? E aí, a premiação, né, a gente conseguiu, junto com a incubadora de empresas, fazer uma premiação em dinheiro, né, então, para o primeiro lugar, vai ser oferecido ali o valor de R$600, para o segundo lugar, 400, e para o terceiro lugar, R$200. E aí, né, depois tem aqui, né, a partir do dia 13 até dia 13/12, para entregar o anexo 1 do edital, que são as informações bancárias dos dados das pessoas, né, daquela equipe, para poder receber a premiação. Por último, né, então aqui eu agradeço a todos pela participação, né, e a gente espera muito que vocês tragam essas ideias, né, maravilhosas,
né, bastante criativas, inovadoras, e, de novo, né, reitero as palavras do Fabrício aqui, que inovação não precisa ser só tecnológica, gente, né, você pode inovar tanto com um processo, né, um produto novo, mas não necessariamente precisa focar somente em um aparato tecnológico digital. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei, né, o contato do desafio de ideias. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar mandando e-mail para a gente, que a comissão, né, ela vai estar ali respondendo a todos. Aqui tem o QR Code para vocês fazerem a inscrição aí no primeiro concurso de ideias de negócios, e muito obrigada. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, deixa eu só parar aqui, que eu já vi que tem perguntas aqui. É verdade, tá, certo. O workshop do dia 12 vai ser gravado? Vai, Francine, só que no edital consta o seguinte, que tem que ter pelo menos 2 pessoas da equipe participando de todos os eventos. Cada evento vai ter um formulário de inscrição. Então, o participante que já deixar de assistir, de estar presente num workshop, ele já está eliminado, tá? No edital consta esse item. E aí, para a equipe não ser desclassificada, tem que ter pelo menos 2 pessoas da equipe participando, tá bom? Mas vai ficar gravado, e todos aqueles que participarem, preencherem a lista de presença, depois a gente encaminha os workshops para vocês revisitarem, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Fabrício, você tem algum comentário? Iula? Ana Marcela? Tem mais 2 perguntas ali no chat, Paulo, se você quiser. Talvez valha a pena dar uma esclarecida ali. Tá. Paula, ainda não li na íntegra o edital, mas podemos fazer parte de mais uma proposta? Lá no edital, ele consta que é uma proposta por equipe, que você não pode ter uma pessoa, né, por exemplo, em outra equipe participando. Então, vai ser só uma. Cada um só pode ter uma equipe com os mesmos integrantes, só uma. Eu sou AD e estarei em prova no dia. Francine, você vai estar na prova no dia 7 e no dia 8? É isso? Dia 7, Não. ela falou. Dia 7, tá, dia 7. É porque assim, Francine, tem que participar dos workshops, né? Tá? Desculpa, mas é prova o dia inteiro? Assim, eu não entendi muito bem. Porque tem os horários do workshop, dependendo, dá para fazer um bem bolado ali, junto com a equipe, se você quiser participar, mas tiver uma ideia legal. Tô olhando assim de fora, precisa entender talvez os horários, né, Paula? Se eu estiver enganado, você me corrige, por favor. Como é AD, eu acho que ela está falando que tem que ir no polo, não é isso, Francine? Ainda não tem isso, tá. Mas aí o que acontece? Às vezes, a gente pode conversar com o coordenador, que vocês, formando a equipe, a gente conversa com o coordenador, entendeu? Para ter ali uma flexibilidade, né, da realização dessa atividade, que é difícil a gente atender a todos, né, gente? Mas é possível. Arranja uma equipe aí que a gente tenta conversar aí com a coordenação do curso. Certo. Tá ótimo, então. Então, assim, deixo aí a todos que leiam na íntegra o edital, né, que aqui eu só fui pincelando alguns pontos mais importantes devido ao horário, né, estava marcado para a gente finalizar às 8h30. E aí, quaisquer dúvidas, de novo, durante todo o edital tem um e-mail da comissão para que vocês possam estar mandando dúvidas e a gente já ir sanando, tá bom? A qualquer momento. E aí a gente pede para vocês também divulgarem aí nos campi, entre os colegas, o edital, tá? Vocês viram aí das potencialidades, não só pensando, gente, o prêmio é simbólico, né, mas do que a gente está trabalhando, né, dessa ação, desse movimento institucional em prol, né, dos ODS, e não é só os ODS lá da ONU, mas você está contribuindo, né, para a sustentabilidade social, econômica, ambiental do nosso planeta, tá bom? Então, é pensar mais além.
Então, a gente conta com todos vocês aí na divulgação em seus campos para os seus colegas. Muito obrigada, gente. Obrigada, com certeza. Então, assim, se ninguém tiver mais dúvidas, né, eu paro a nossa reunião, nosso diálogo por aqui. Quero só agradecer de novo, falar para que, né, as pessoas participem do concurso, falar que nós estamos aguardando a gravação para divulgar mais aqui no campus e poder passar para as pessoas que não puderam estar, né, aqui hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém? Senão eu vou passar para a fala final aqui, né, da Iula, do Fabrício, e de quem quiser também se manifestar. É aberto, gente. Pode ir, Iula, então. Então, obrigada de novo, Paula, tá? Em todos no Instituto Federal por esse convite. Fico muito feliz de vocês estarem envolvidos disso, de estar mexendo, como você falou, da gente começar a fazer as mudanças que nós queremos no pequeno, no macro, é possível. Fabrício, parceiraço, né? A gente está sempre junto. E o que precisar, pode contar com a gente aqui como Reuso, como Hub, para a gente poder replicar e mostrar como é fácil a gente fazer as ODS no nosso ambiente local. Obrigadão. Eu que agradeço, Iula, né? Você é sempre parceira aí do Instituto, e agora também aqui, né, na reitoria, que a gente agora está com um olhar não só Poços, mas um olhar bem institucional. Então, assim, agradeço muito, né, pela sua disponibilidade e pelo seu empreendedorismo, que é algo que o Fabrício trouxe, que ser empreendedor não é só abrir um negócio, né? Tem essa modalidade aí do empreendedorismo, que é o intra, que é você fazer o melhor, né, com o que você tem, né, ter ali, né, trabalhar de forma, né, de trazer inovação, mudanças dentro da sua realidade. E é isso que você tem feito, Iula, aí com o seu projeto, né, no Recicla, dentro do Ruais, está cedendo seu tempo aqui de forma gratuita para a gente, né, de forma totalmente voluntária, para que a gente possa estar contribuindo aí com essa ação. Então, meu muito obrigada em nome do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Passar agora para o Fabrício. Beleza, pessoal. Queria agradecer mais uma vez, né, Paula e todo mundo envolvido, a Iula, show de bola, e incentivar, pessoal, participem, porque, assim, essa metodologia que vai ser desenvolvida, ela vai servir para muita coisa ao longo da vida de vocês, não é só para esse concurso de ideias, vai ser muito importante, vai ser muito legal, mas é um aprendizado que vocês vão levar para as empresas que vocês vão trabalhar, nos projetos de vocês, porque existe uma forma de se construir um projeto, um negócio, e esse método se aplica a qualquer tipo de oportunidade que possa surgir. Vai ser um diferencial a mais. Então, é algo a mais que o IF está trazendo, além dos cursos específicos aí, técnicos que vocês têm, para alavancar a carreira de vocês, tá bom? Então, espero encontrá-los lá. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício, agradeço aí o Sebrae também, sempre parceiro com a gente, né, sem o apoio de vocês, realmente a gente ia ficar ali muito limitado, né, então vocês trazem aí possibilidades de expansão das nossas ações, então agradeço muito pela parceria. Isso, com certeza, Ana, pode mandar o convite que eu vou encaminhar para a Iula, tá bom? E para o Fabrício, e eu vou também colocar aqui na minha agenda, eu não sei se eu consigo estar dia 29 do 11, porque tem a semana da EPT, né, em Brasília, e a gente vai levar 3 projetos, mas né, eu vou tentar me organizar para ver aqui como que alguém, um representante da DIT, possa estar presente. Mas desde já, meus parabéns aí pela organização do evento. Então, no mais, pessoal, muito obrigada, tenham todos uma excelente noite e aguardamos aí de forma, né, com muitas expectativas, boas expectativas, pela ideias inovadoras. Ô, Paula. Oi, Ana. Inclusive, na semana da EPT vão ter 2 projetos da moda, né?
que vão estar lá com vocês, que é o projeto Recriando Moda, reaproveitamento de roupas pós-consumo, né, que é o upcycling, e artesão de biojoias das Mulheres 1000, tá? Isso mesmo. Parabéns, parabéns a vocês. Então, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.